Bom dia, vamos aprender um pouco sobre a integridade da palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmos 19:7. Em outra tradução, a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. A Bíblia é a palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Um dos principais fundamentos do cristianismo é o reconhecimento de que a Bíblia é a palavra de Deus, registrada para a iluminação, instrução e direção dos homens. O homem justo foram inspirado por Deus a registrar revelações divinas em forma de livros. Entenda, a Bíblia tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 39 livros, divididos em 4 categorias. Pentateuco, contando 5 livros, todos escritos por Moisés, narram o início da criação, o chamado de Deus feito a Abraão e o surgimento do povo judeu, além da sua legislação e culto. É dividido por quem? É dividido por Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. E contém a história contando 12 livros, narram a evolução, decadência e a restauração da nação de Israel, desde a entrada na terra prometida por Josué, a ascensão da monarquia, o declínio moral dos reis e o cativeiro babilônico, a reedificação da nação e a reconstrução do templo. Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônica, Esdras, Neemias e Esther. Tudo livro histórico, da história, contando a história. Poesia, contando 5 livros, narram a poesia judaica, serviam como cânticos e oração, além de revelarem profundas espiritualidades, como Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e Cânticos de Salomão. Profecias maiores, ou profetas maiores. Maior por porção Antigo no Testamento. Maior por proporção do Antigo Testamento, contam com 17 livros, revelam a sabedoria e a grandeza de Deus em revelar o futuro da nação de Israel, o surgimento do Messias e do Anticristo, o juízo dos homens e o reino eterno do Messias. Profetas maiores. Assim são chamados pela extensão do tempo de seu ministério, que é Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, profetas menores. Assim são chamados pelos menores volume literário das suas obras e menor extensão de seus ministérios: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonatas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O Novo Testamento contém 27 livros com 5 categorias. Evangelho, contando com 4 livros, narram a vida, o ministério, o ensinamento e o sermão de Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas, João. História, conta com um livro que narra o surgimento e o crescimento da igreja. Atos. Epístolas Paulinas contam com 13 livros, são cartas enviadas pelo apóstolo Paulo às igrejas, iniciada em seu ministério, e também aos seus principais colaboradores. São as regras de doutrinas da igreja cristã, bem como seus manuais de procedimento. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses.
Primeira e segunda Tessalonicenses, primeira e segunda Timóteo, Tito e Filemão. As epístolas gerais contam com 8 livros, semelhantes às cartas dos apóstolos Paulo. Foram enviados para líderes da igreja primitiva e congregações e colaboradores de seus ministérios, com o mesmo propósito e função das cartas paulinas: Hebreus, Tiago, 1º e 2 Pedro, 1º, 2 e 3 João e Judas. Profecia, contando com um livro, é a revelação de Jesus Cristo, dada ao apóstolo João a respeito das últimas coisas, o Apocalipse. A importância da Bíblia. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Não é possível quantificar a importância da Bíblia na vida do cristão. Podemos apenas afirmar que ela é crucial e sem ela não seria possível nós envolver com Deus. Não haveria nenhum relacionamento real. Sabemos também que a leitura e a meditação nas Escrituras não é uma tarefa tão fácil, tendo em vista ser textos antigos e por muitas vezes distante da nossa cultura. Por isso, aqui vão algumas dicas. Lendo a Bíblia, seja disciplinado e busque lê-la todos os dias, mesmo que seja uma pequena porção. Dê preferência ao início ao Novo Testamento. Os evangelhos muitas vezes são mais simples de entender. As epístolas paulinas, apesar de não tão simples, falam mais do nosso dia a dia, a vida cristã. Jesus, o Verbo que se fez carne. A grande chave para se compreender a Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo, e todo o Antigo Testamento aponta para Ele, e o Novo Testamento é a história e a consequência da vida dele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era ele. Ele era a luz dos homens, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. De graça e de verdade vimos a sua glória como unigênito do Pai. João 1, do 1 ao 4 e o versículo 14. Todos foram criados por Ele e para Ele. Esta é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois neles foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Colossenses do 1 ao 15, versículo 15 ao 17, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é é o resplendor da sua glória, a exata expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1:3. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, versículo 6. Aprendendo a julgar pela palavra de Deus. Uma das lições mais importantes que temos de aprender em nossa caminhada cristã é analisar o que ouvimos pela palavra de Deus. Disto dependemos da nossa fé e crescimento espiritual. É assim, a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Romanos 10:17. Judeus de Bereia. Ora, estes de Bereia eram muito mais nobres que os tessalônicas, pois receberam a palavra com toda alvidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver as coisas que eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Atos 17, do 11 ao 12.
A unção permanece, e vós possuís a unção que vem dos santos, e todos tende conhecimento quando a vós outros a unção que dele recebeste, permaneceis em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e a verdade, e não a falsa, permaneceis nele, como também ela vos ensinou. 1 João, capítulo 2, versículo 20 e 27.